Fala, meus queridos, e hoje vamos conversar sobre um método de estudo raiz. Quem não está inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Todo dia de segunda a sexta a gente está aqui junto conversando para manter a chama dos estudos, a chama da preparação acesa, né? A gente tem que estar respirando preparação, respirando estudo, respirando concurso público, porque senão a gente vai perdendo a motivação. Então, essa é minha motivação diária de vir bater esse papo com vocês aqui. Quero falar então sobre um método de estudo raiz, mas antes eu vou contextualizar isso, tá? Cara, por muito tempo era fácil você ser aprovado em concurso público, era muito fácil, né? Saía lá o edital, né? Ninguém estudava antes, saiu o edital, aí botavam lá nos jornais, nas bancas de revista, ó, edital publicado, concurso tal, e normalmente junto com essa notícia tinha lá uma apostila. O sujeito que comprasse aquela apostila e melhor memorizasse aqueles conteúdos, né, uma apostila só, poucas páginas, era o sujeito que era aprovado. Isso foi assim até 2005, mais ou menos, né? Era tranquilo, relativamente tranquilo você ser aprovado, sobretudo na década de 90. Né? Na década de 90 era muito fácil, né? Os concursos não eram profissionais, as provas eram fáceis. Agora, isso foi mudando. Antes, a remuneração do serviço público era bem baixa, né? Então, isso não motivava as pessoas a ingressarem para o serviço público, se no serviço privado as remunerações já eram bem maiores. Esse cenário foi mudando, né, ao ponto de que no serviço público foi se tendo cada vez mais uma remuneração mais interessante, né? Hoje, é óbvio que as maiores remunerações ainda estão no setor privado, né? Tem programador aí ganhando 30, 40, 50 mil reais. Porém, se a gente comparar as médias salariais, no setor público, né, a gente tem médias salariais mais altas que no setor privado. Então, hoje tem esse interesse muito forte em concurso público. E junto com isso, com esse interesse, obviamente, vem uma demanda maior de candidatos, né? E candidatos cada vez mais bem preparados. Então, o método de estudo que eu vou falar não é o raizão antigo, porque o raizão antigo era pegar qualquer apostila e estudar, mas o raiz clássico, né? O raiz ali de quando os concursos começaram a ficar profissionais mesmo. Quem me passou esse método é um sujeito que foi aprovado em todos os concursos que quis, né? Hoje ele é advogado da União, ele ficou feliz ali, antes ele até pensava em ser juiz, mas ele ficou tão feliz ali que acabou continuando na AGU. E parece que até o salário da AGU tá um pouco melhor do que o de juiz, com os honorários sucumbenciais lá que eles recebem, então tá uma situação interessante. Mas afinal, Luiz, qual que é esse método raiz? Então, qual que é o estudo raiz que o André me passou? O estudo raiz, e que muita gente seguiu esse padrão de estudos, era o seguinte: você assistia a aula, né? Podia ser videoaula ou podia ser uma aula presencial, e levava um caderninho, né? Com esse caderninho você anotava. Naquele tempo não tinha muita apostila, então era a videoaula e você fazia as anotações da videoaula. Depois de fazer anotações, você ia procurar questões, pegava provas anteriores, né? Olhava a questão que caiu relacionando com aquilo ali e aí incrementava o seu caderninho. E se você tivesse algum livro tratando daquele assunto, dava uma leitura rápida ali naquele livro e também dava uma incrementada no caderno. Então, montar o caderno era o método que o pessoal utilizava nesse estudo raiz. Montar um caderno da matéria é um tipo de estudo ativo, né? Porque você montar um caderno, você tem que parar para pensar no que vai escrever, tem que resumir aquele conteúdo, sintetizar, às vezes faz um mapinha mental enquanto está montando o caderno. É um método que funcionou bastante e ainda funciona. O que a gente pode fazer para incrementar, né, esse método do caderno, de montar um caderno de cada matéria, é utilizar algum método de revisão espaçada, como o Anki, por exemplo, né? Cria lá flashcards de perguntas e respostas, ou questões que você faz, joga no Anki com um comentário. Quem não sabe ainda o que é revisão espaçada pelo Anki, procura aqui no canal do YouTube do QB mesmo, já fiz vários vídeos sobre a utilização do Anki. Então esse estilo de estudar usando um caderno mais uma revisão espaçada, né, e obviamente fazendo muita questão, eu acho que é um método muito vencedor. Quem está estudando para PRF pode esperar o próximo concurso mais difícil ainda. E vocês aí, que método de estudos vocês utilizam? Comentem aí que eu quero saber como que vocês estão estudando. Por hoje é só, grande abraço, tchau, tchau!